Muito bem. Bom dia a todos. É sempre uma alegria retornar ao Portal da Luz. Como é bom retornar, não é verdade? Quero agradecer imensamente aqui os companheiros da casa que nos convidam sempre. E nós estamos chegando lá de Valinho, chegamos ontem, fomos ao Consolador à tarde, agora aqui no Portal, mas à noite estaremos em Matão, se Deus assim o permitir. E agora na companhia de vocês, em pleno mês de março, em pleno outono, um dia lindo, maravilhoso, temperatura agradável, temos todos para ser felizes, não é verdade? Então, nesta manhã, pedindo a Jesus que nos abençoe imensamente, neste salão lotado de pessoas encarnadas e desencarnadas, né? Porque o desencarnado também é pessoa, né? Também é gente. Então, aqui com certeza, lotando as galerias da casa, com um enorme cabedal espiritual, que esta casa reflete com toda certeza. Meus amigos de Araraquara, na manhã de hoje, eu trago um assunto que parece um pouco pesado, mas não o é, que é o céu e o inferno. E nós vamos descobrir algumas coisas interessantes nesta manhã, coisas que vocês já sabem, evidentemente, mas que nós viemos aqui para relembrar. E, de início, eu tenho duas notícias para vocês, duas. Notícias boas, porque eu não venho aqui também trazer notícia ruim, né? Vem lá de longe trazer notícia ruim, não tem cabimento. Mas a primeira notícia boa que eu trago a vocês, meus amigos, é a seguinte. Primeiro, o céu e o inferno não existem. Ponto. Já é uma notícia boa. Segunda notícia boa, o céu e o inferno podem existir sim, dentro de nós, mas depende de nós. Então, este é o recado do dia. São as duas notícias que eu tenho. Então, para nós começarmos o nosso bate-papo aqui nesta manhã, eu queria relembrar com vocês um filme. Quem que está vendo a nossa palestra pela primeira vez hoje? Vamos ver, levante a mão. Olha quanta gente, né? Muito bem, espero que valha a pena para vocês e para quem já viu a minha palestra anterior também, não é? Sempre vale a pena estar juntos. Mas tem um filme, meus amigos, que se chama Antes de Partir. Quem já viu esse filme? Alguém já deve ter visto. Que é com o Jack Nicholson e com o grande Morgan Freeman. Dois atores americanos fantásticos. E, neste filme, Antes de Partir, acontece o seguinte, eu não vou contar o final, evidentemente, porque muita gente vai assistir ainda, mas o mote do filme é o seguinte, cabe muito para nós aqui, para que nós queremos, e se nós estamos buscando esta paz interior ou não. Neste filme, Jack Nicholson é um rico empresário do ramo hospitalar, do ramo da saúde, e ele tem uma rede de hospitais. E ele instituiu lá uma lei, uma ordem, uma determinação para a economia das contas, evidentemente, para gerar mais lucro, porque o hospital é sempre deficitário. E aí, então, ele instituiu uma norma que é o seguinte, 2 pacientes por quarto. E este modelo já foi utilizado e é utilizado em vários hospitais do Brasil, do mundo, da América. Porque quando você coloca 2 doentes no mesmo quarto, você divide as despesas. Não pessoais, mas as despesas corporativas. Então, você utiliza a mesma faxineira, a mesma copeira, quem sabe o mesmo médico, quem sabe o mesmo enfermeiro, já visita os 2 ali de uma vez só, e por aí vai. Então, ele deu essa lei nos hospitais dele. Aí, no desenrolar do filme, ele cai doente. Ele contrai lá uma moléstia, e uma doença que à época não tinha cura, e ele precisa ser internado, e ele vai caminhando para a terminalidade. E ele é internado justo em um dos hospitais dele. Quando ele chega na porta, ele é o dono, ele já grita assim, quero um quarto só para mim. A mocinha da porta fala, não pode, que eu tenho aqui uma ordem, nem sei quem deu essa ordem, que é 2 por quarto, o senhor, por favor. E ele não teve outro remédio a não ser internado junto com outro doente, e o doente era justamente o Morgan Freeman, companheiro de quarto. No primeiro momento, teve ali um estranhamento, mas depois, e a gente sempre é assim, a gente ou é pegar ou largar. A gente se afeiçoa, a gente se adapta às situações. E aí ele se adaptou à situação e ficou amigo do Morgan. E no decorrer da internação, que foi longa,
e eles já eram doentes terminais, como se dizia antigamente que as nossas avós falavam, desenganados pelo médico, né? Vovó falava assim, fulano desenganou fulano, agora não tem jeito. Mas como eles estavam desenganados, como se diz antigamente, o Freeman disse para ele, olha, eu elaborei aqui uma lista de botas. O que é lista de botas? É uma lista de coisas que você quer fazer antes de morrer. Então eu tenho uma lista de botas, só que só tem um problema, não tenho dinheiro para fazer. E ele, bom da gaita, falou, pois é, eu não tenho a lista, mas eu tenho o dinheiro, então vamos fazer. Os dois já ficaram amigos, eles pedem alta a pedido do hospital, já ia morrer mesmo, né? Então não tinha muito a perder, e saem para o mundo cumprindo a lista de botas do tal do Freeman. E aí começa a fotografia linda do filme, que interessa para nós. Aí você vai ver eles visitando as pirâmides do Egito, naquele pôr do sol lindo, eles viajam de avião para pular de paraquedas, a não sei quantos pés de altura, vão andar num carro a 300 km por hora num circuito fechado, e por aí vai. Tudo o que você tem vontade. E aí, trazendo aqui para a nossa realidade, eu pergunto para vocês, vocês sabem que dia que vai desencarnar? Não sabe, graças a Deus. Porque senão, pela pré-ocupação, a gente desencarnaria muito tempo antes. Como a gente não sabe quando vai passar para o lado de lá, já sabendo que o nosso bilhete de volta está comprado, já sabendo, pode ser para daqui a pouco, pode ser para daqui 20 anos, 50 anos, não sei. Já sabendo disso, já organizou sua lista de botas? André, mas eu não vou conseguir visitar a pirâmide do Egito. Eu não vou conseguir ir para a Disneylândia como eu queria, não está dando. Tem problema não, faça a sua lista de botas possível. Possível. Se não dá para ir na Disneylândia, Matão é aqui mesmo. São Carlos, Valinhos, né? Então, faça a sua lista de botas. Por quê? Porque quando você determina o que você quer e o que você pretende, você é mais feliz. Mas faça uma lista feliz, sem choro, nem velas. Uma lista onde você eleve o seu espírito e você determine o seu céu dentro de você mesmo. Aí, depois nós vamos voltar nesse assunto mais adiante, daqui a uns minutinhos, na tal da lista de botas, para fechar. Mas antes disso, vem umas perguntas interessantes. Nós que estudamos a doutrina espírita, estamos aqui numa casa espírita, nós temos algumas perguntas que é assim, o céu existe? O céu. O céu é o paraíso prometido para os bons? O céu é o prêmio para o bom? O nosso lar é o céu dos espíritas? Gente, todo espírita que eu conheço quer desencarnar e ir para nosso lar. Haja nosso lar. Gente, nosso lar é uma colônia espiritual transitória de recuperação dos espíritos, que são recolhidos nas zonas inferiores e na terra, e que tem uma população limitada. Como tudo tem limite no mundo, a criação de Deus é infinita, mas ele é muito bem organizado, esse Deus. Ele colocou lá em nosso lar 1.200.000 habitantes, é como se fosse uma Campinas. E aí vai desencarnando ou reencarnando, não cabe mais gente do que isso. E a gente quer ir para nosso lar. Gente, nosso lar é lá no Rio de Janeiro. Vocês já viram como é que está o Rio de Janeiro? Já pensou, você está andando em nosso lar lá calmamente, vem uma bala perdida, não vai desencarnar de novo, mas tu vai tomar um susto. Então, tem nosso lar aqui em Araraquara mesmo. Fica aqui mesmo, é mais perto, para você visitar quem você ama, para você, quem sabe, até programar o seu processo reencarnatório, que não vai ser muito longe daqui, esquece Paris. A gente quer ir logo, eu preferia Londres. Né? Gente, é Rolândia, Paraná, Araraquara, né? Não é assim? São Paulo. Mas enfim, então, o céu, esse céu prometido, o inferno existe? O inferno é castigo para os maus? Então, tem um livro que eu queria passar para vocês aqui, que se chama O Céu e o Inferno. Todo mundo conhece. É o 4º livro da edição kardeciana. Então a gente começa com o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o evangelho, e geralmente se para por ali.
A gente para por ali. Bendita a casa que faz o estudo do céu e inferno. Quarta-feira vai começar o céu e inferno. À tarde. Aí, você combinou, né, comigo, né? Então, é importantíssimo, porque neste livro, depois tem a Gênese ainda, de 1868. Depois, de 69, Allan Kardec desencarna. Então, o que acontece nesse céu e inferno? Ele desmistifica, é assim que fala? O céu e o inferno. Então, é interessantíssimo, e ele coloca outras coisas também, outros elementos interessantes no livro, depoimentos, evocações que ele faz. Ele pergunta para o Espírito: onde é que você estava? Por quê? Como? O que aconteceu? Por quê? Porque serve para nós. Então, meus amigos, esquece essa história de céu com anjinho. Quando a gente desencarnar, seremos nós mesmos, sem o corpo de carne. Se eu tiver um piripá que cair aqui agora e desencarnar, tiver um infarto fulminante, vai estar um susto, não sei, não? Tem que chamar um 92, um 90, um 93, não sei como é que chama aqui. Vai ter uma correria, não é? Porque morrer é vexaminoso, né? Você deixar a carne é vexaminoso. Mas, enfim, se eu tiver aqui alguma coisa e cair, tal, o que vai... E alguém puder me ver em espírito, vai ver o André assim com a camisa azul, óculos, mesma coisa. Não vai ver nenhuma asinha de anjo. Nenhuma auréola vai se formar na minha cabeça. Em consequência disso, né, mas também em compensação, não vai formar nenhum chifrinho também de diabo. Nenhum rabinho pontiagudo. Porque isso não existe. E já imaginou se a gente chegasse no céu, e o céu é como se propaga nas religiões? Aquele céu azul, tudo azul. Quem ia gostar é o Roberto Carlos, né? Aquele céu azul, né? Aquelas nuvenzinhas para você sentar. Já pensou sentar na nuvem? O perigo que não é? Se você não senta direito. Aquela harpa é uma delícia até a terceira música. Na quarta música, nós somos brasileiros. E aí, aquela harpa, né? Aí você vai, escuta, você não tem aí um Zeca Pagodinho, uma bossa nova, né? Vocês gostam de uva Itália? Lá na nossa cidade, nós estamos no circuito das frutas. Então, quando tem a festa do figo, tem aqueles cachos de uva Itália, assim, aí a gente vai lá e compra logo 3 quilos, uma para comer, uma para jogar fora, outra dá para o vizinho, né? Porque a gente exagera, que é baratinho, né? É preço do produtor. E já pensou você comer a uva Itália de manhã? Aí no almoço vem uva Itália de novo. Aí no jantar, uva Itália. Aí no outro dia, no café da manhã, uva Itália. Porque é anjo, né? Aqueles cachos, né? O anjinho traz tudo, já vem, lá já tem tudo lavadinho, né? Tudo certinho. No segundo dia, tu vai lembrar da feijoada. Porque é assim que funciona. Então, da mesma forma que não tem esse céu, tem um ditado que diz assim: nossa, coitado, esse vai para o céu. Não tem? Coitado, minha avó que falava: coitado, esse vai para o céu. Já imaginou você chegar no céu, aquele bando de coitado, todo mundo triste, olhando para baixo, assim, porque o coitado, ele olha para baixo. Você ia querer ficar lá com os coitados? Não, você ia querer um lugar mais animado, né? Da mesma forma, o inferno não tem assim também, com aquele caldeirão, aquele cheiro de enxofre. Então, Allan Kardec, neste livro, desmistifica a questão do céu e inferno com toda a propriedade. Existe um plano depois daqui, que é um plano muito parecido, a evolução não dá saltos, então seria injusto se passar daqui para um mundo totalmente diferente de estrelinha. Não tem como. Existem mundos do lado de lá que você ainda tem necessidade de alimentação. Não tem como. Lembra lá em Nosso Lar? André Luiz recebeu lá um caldo reconfortante, porque era em Nosso Lar, já estava mais quintessenciado, já estava mais, né? E por aí vai. Então, este livro é importantíssimo. Bendito vocês que vão estudar esse livro, terão aí um grande cabedal de conhecimento, com toda certeza, na conclusão dele. Mas, o que determina se a gente vai para o céu ou o inferno, se ele existisse? Já pensaram? Vamos imaginar aqui, fazer uma reflexão de que existisse mesmo o céu e o inferno. Como é que você vai para lá? Qual é o critério de eleição para o céu e para o inferno? Pela bondade e pela maldade.
Então tu pega 2 potes de biscoito, sabe aquele potão de biscoito, grandão assim, que põe doce dentro, deixa eles à disposição e vai colocando uma pedrinha em cada um deles, cada vez que você fazer uma ação, seja ela boa, seja ela não tão boa assim ou má. Aí, é assim, trouxe a cesta básica no portal da luz, pedrinha no potinho do bem. Trouxe a roupa que não serve mais para o brechó, pedrinha no bem. Adquiriu um livro espírita para estudo, pedrinha no bem. É assim? Deu lugar na fila, bota sua pedrinha lá, vai colocando. Veio ver a palestrinha, bota a pedrinha no bem. Passou o conteúdo para a palestra para um terceiro, olha, eu tive lá ontem, vi uma palestra, aconteceu isso, o outro fala, que legal, pedrinha no bem. Furou a fila, guaribou o motor para passar o carro para frente, 3 pedrinhas no mal. Contratou o net gato, sem juízo aqui sem fazer juízo de ninguém, não é verdade? E aí é assim. Outro dia um palestrante espírita lá da nossa região, o João, ele é ali de Campinas. Ele falou, André, outro dia eu fiquei feliz porque eu estava no supermercado e lá, eu não sei aqui, mas lá é gente para todo lado, não cabe mais gente naquela Campinas e Valinhos, né? Gente, você vai no mercado 6 da tarde, é impossível, não vá, porque você passa nervoso, tem que ter uma paciência, é um jogo da paciência. E ele foi no supermercado num dia de muito movimento, e ele disse que ele pegou umas coisas, poucas coisas. Quando chegou a vez dele no caixa, que ele aguardou com toda a paciência, veio uma moça na frente dele. Ele falou, moço, posso passar na sua frente? Eu preciso pegar um pacote de fralda para o meu filho, está chorando no carro. Ele falou, claro, pode passar. A moça falou, muito obrigado, Deus te abençoe. E passou ali na frente, ele falou, yes, fiz a caridade. Que bom, ficou feliz, que ele deixou passar na frente, pedrinha no potinho do bem, não é? Aí veio outra moça, um rapaz, não sei, moço, posso passar também? Porque estou com um problema sério aqui, eu preciso um item, Ele falou, pode ir. Ele falou, 2 vezes, 2, que bom. Aí disse que veio um terceiro rapazinho, acho que vídeo que estava todo mundo passando, veio um terceiro rapazinho com uma caixinha com engradadinho com 12, aquela que desce redondo, sabe qual que é? Todo mundo sabe, né? Moço, posso passar? Não, aí não pode. Falei, mas você não deixou o moço passar? Não, cerveja não dá, né? Falei, mas o que tem? Você está discriminando as pessoas. Não, mas aí já era demais. Não vou fazer a terceira caridade no dia, já é muita coisa. Já está bom. Então, potinho no bem, não é? E ele não deixou o rapaz passar com a cerveja, põe a pedrinha onde? Guarda no bolso? Porque não tem um potinho do mais ou menos, né? Percebe como não tem nexo isso? Aí você chega lá no plano espiritual com seus 2 potes, cheio, que a gente faz tudo durante a vida. Aí vai ter um anjinho lá, um espírito, não sei, que vai fazer a contagem. Então, 1, 2, vamos começar pela do bem. 1, 2, 3, 4, 99 coisas boas você fez durante a sua vida. Olha que bom. Deixa eu anotar na sua ficha, 99. Aí vamos contar do mal. 1, 2, 3, 4, 5, 98, 99, 100. Uma mais. Vai para onde? Para o inferno? Por um. Gente, não é assim. Deus não determina pela quantidade, Ele determina pela qualidade, não é Ele que determina, somos nós mesmos. Porque Deus e Jesus não são contadores, contabilistas, não são matemáticos. Eles são espíritos superiores, puros, perfeitos. Não é assim? Perfeito é muito pouco ainda. Muito, né? Vocabulário pobre. Então, o que acontece? O que determina você ir para lá? Suas atitudes durante a vida inteira. Para o bem ou para o mal. E é o seu nível mental. André, mas o umbral não existe? Claro que existe. Só que não é obrigatório. Quem falou que é obrigatório? De forma nenhuma. O umbral é opcional e ele é determinado por nós mesmos. Então, quando você chega com seus potes lá, o problema não é de quem está lá, o problema é seu. A questão é sua. E isso que é importante. Então, este livro aqui tem muita propriedade. E aí,
o que acontece? Termina essa história, está lá em Céu e Inferno, vocês vão estudar no livro, termina essa história de pena eterna. Não é justo você cometer um equívoco aqui em décadas e pagar para o resto da sua eternidade, se nós somos eternos e imortais. Eternos não, imortais. Imortais é o termo correto de nós dissermos. Hã? Eterno é Deus, que a gente não conhece nem o começo nem o fim. Nós temos começo, não temos fim, então nós somos imortais, né? Este é o conceito. Então, vocês sabem o que é umbral? Umbral, André Luiz tirou do dicionário brasileiro. Porque umbral, gente, é aquela casa antiga onde você tem uma sala de jantar e uma sala de estar. No meio das duas salas tem assim não é um corredor, é um quadradinho, né? Uma antessala. Aquilo é umbral. Se você for no dicionário, umbral é aquilo. Agora no umbral já tem no dicionário, né? Zona inferior, que já acrescentou no vocabulário. Mas umbral, a princípio, é aquela antessala para outra sala. Então, André Luiz utilizou isso com muita propriedade para dizer que umbral é um local transitório do espírito para passar de um lugar para o outro, para ele dar uma ajeitada na carga, se não estiver bem ajeitada. Então, o umbral, ele tem algumas coisas que diferenciam ele do inferno, por exemplo, que é, por exemplo, a transitoriedade. Você passa por ali, se precisar, e se você assim o determinar. O umbral depende do seu estado mental. Depende da sua... Ele tem finalidade educativa, umbral. Ele tem... Por quê? Porque você vai lá no umbral para aprender alguma coisa. E lá tem o amparo espiritual, com toda certeza. Lembra do André Luiz? Está geladinho, hein? Lá no André Luiz, Nosso Lar, capítulo 2, intitulado Clarencio. Clarencio chega lá em Nosso Lar para resgatar André Luiz, para tirar André Luiz. Não é resgatar, quem resgata é o bombeiro, né? Ele vai recolher André Luiz no umbral. Aí ele fala, nossa, até que enfim. O Clarencio fala, meu amigo, eu venho aqui todo dia. Sei que não notou que eu chegava. Tem isso, percebeu o estado mental? Aí, lembra essa cena? Tem no filme, Nosso Lar, e tem também no livro. Hã? Poxa vida, aqui é só estudo, né? Aí, bota André Luiz na maquinha. André Luiz, ai meu Deus, graças a Deus. Aí, o que Clarencio fala? Vamos ligeiro, vamos logo, que eu quero alcançar os portões do nosso lar ainda com a luz do sol. É o mesmo sol que ilumina o nosso lar, é o nosso sol aqui. É o mesmo sistema, olha que interessante. Aí, o Clarencio se vira, e tem ali um grupo de espíritos em formas de monstros, monstruosos, escuros, lembra disso? Tipo animais, mas estavam observando aquela cena de resgate. O que Clarencio faz? Se vira para eles e diz, vamos, vem comigo. O que eles respondem para Clarencio? Aí Clarencio pensa, então, não é agora. Vamos deixar para a próxima. E vão embora. Então, o que tem no plano espiritual em se tratando de umbral? Tem amparo espiritual. O tempo todo. Ninguém está abandonado. Não existe abandono nem aqui, nem no plano espiritual. Então, este é o mote do umbral. Já falamos isso daqui, então está aqui o Céu e o Inferno, e grande e bom som, para que a gente estude esse livro. É um livro de estudo mesmo. Vocês estão fazendo o correto. Não é um livro para a gente fazer na base do romance, porque ele fica desinteressante, ele fica cansativo. Você começa a estudar, né? Então, este livro eu recomendo para quem vai estudar realmente em grupo, ou quem vai fazer as suas pesquisas. Ele é muito rico. Você vai determinar algum assunto, você vai ver lá no índice e veja o que te interessa. Então, Allan Kardec, o professor Hipólito, ele reformula as ideias religiosas da época, reformula. E ele traz para nós a realidade do céu e inferno interior. Já contei essa história aqui, mas você sabe que 2 espíritas, tem espírita aqui, não? Vamos ver. Tem ou não tem, gente? Tem ou não tem? Oxe, agora, né? 2 espíritas chegaram no plano espiritual, 2 espíritas. Aí,
E eles se conheciam, se abraçaram. Ô, fulano, você por aqui? Desencarnou também? Pois é, a lei da vida, né? E como é que está? Está gostando aqui da colônia? Era uma colônia bonita, tipo o nosso lar. Ah, estou gostando. Vamos dar uma andada? Vamos. Cheguei semana passada, eu não andei muito, saí agora do hospital, né? Então, agora que eu estou conhecendo aqui as pairagens, muito bonito, e começaram a andar por ali, pelas alamedas bonitas. Quando viraram uma esquina, diz que chegaram num lugar interessante, que tinha uma porta enorme, de madeira, e tinha uma fila. Mas era uma fila, assim, do INPS, né? De dobrar o quarteirão. Era aquela fila que, embora, assim, tinha, assim, uns 2, 3 mil espíritos aguardando. Aí, que fila é essa, né? Não sabia que tinha fila aqui, uma porta assim, não tinha nada escrito. E vocês sabem que espírito é muito curioso, né? Falou, vamos perguntar. Aí tinha uma senhora na fila, chegando já próximo assim à porta, faltavam umas 20 pessoas, uns 20 espíritos para entrar. Essa senhorinha esperando, assim, 1,48 m, baixinha, pequenininha, um paninho na cabeça, assim, muito simples. Bom dia, senhora, bom dia. Por favor, do que se trata essa fila? E ela falou, olha, meu filho, essa fila é que nós vamos ter uma audiência, nós vamos ter uma entrevista, muito importante. É mesmo? Vocês vão fazer entrevista com quem? Ela disse, nós vamos passar por uma conversa com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou, com quem? Com Jesus? Ele falou, mas ele está aqui? Está. Aqui? Ele está mais perto de nós do que nós imaginamos. Mas a senhora vai passar a entrevista? Pois é. E como é que faz para passar com ele? Ela falou, só pegar a sua senha. Está vendo aquela mocinha lá? Tinha uma secretária ali do céu, alguma coisa assim. Vai lá, pega a sua senha. Aí olharam aquela fila assim e falou, mas é por ordem de chegada? Ela disse, não, é por ordem de caridade. Conforme você fez a caridade na terra, você vai lá, retira a sua senha, tem um número, aí você procura o seu lugar na fila. E eles perguntaram, a da senhora é quanto? Ela falou, a minha é 1.250. Mas já está chegando, eu estou aqui esperando há um tempo, a minha é 1.250. Aí um pensou, puxa, senha meia alta, né? Aí um olhou para o outro e falou, vamos pegar nossa senha? Porque nós somos espíritas. E os espíritas acham que já são assim com os homens, né? Já sabe, vou desencarnar, já vai vir doutor Bezerra. É certeza. Meu amigo, pô. Ia todo domingo lá no portal, fluidificar a minha água que eu bebia, geladinha. A gente acha que é assim com os homens. E aí, vamos pegar nossa senha? Vamos. Aí o outro já falou, porque a nossa senha deve ser baixinha, porque se tem um que fez a caridade, fui eu. O espírito é bom. Porque vocês sabem que espírito é bom e modesto, né? Não é orgulhoso. Nossa, eu fiz 3 creches, 3 gerações de meninos. O outro falou, e eu? Fiz obras espetaculares no espiritismo, fiz gráficas, livros, divulgação. Ele falou, vamos pegar nossa senha então. Vamos lá que a gente deve pegar uma senha nem 2 dígitos. Vamos passar na frente de todo mundo aqui. Esse povo não tem cara de caridoso, não. E vocês sabem que espírita é muito educado também, é ou não é? Nossa, espírita é educado. Aí foram agradecer a senhorinha, né? Olha, senhora, muito obrigado pela sua atenção. A senhorinha lá na fila, né? Mãozinha posta assim, aquele véuzinho, aquele paninho branco e azul na cabeça, que caía assim nos ombros. Aí perguntaram para ela, e a gente é brasileiro, gosta de aproximar e perguntar o nome, né? Perguntaram para ela, qual que é seu nome? A da senha 1250. Aí a velhinha olhou assim e falou, olha, meu filho, eu me chamo Agnes, mas na Terra, na minha última reencarnação, eu fiquei mais conhecida como Madre Teresa de Calcutá. 1250. Aí um olhou para o outro e falou, vamos fazer o seguinte, vamos conhecer para o outro lado primeiro? Vamos para o outro lado, porque isso aqui não vai dar pé. Claro que é uma história, claro. Mas eu te pergunto o seguinte, se nós desencarnássemos hoje e chegássemos no plano espiritual, e vamos chegar, porque se desencarnar, você vai chegar lá, né? E o plano espiritual é onde? É lá, é aqui? É mais ou menos por aqui mesmo, né? Ele se confunde. Qual seria o número da sua senha na ordem da caridade? Qual seria? E isso porque nós estamos refletindo o nosso céu interior, ou o nosso inferno interior. Então vamos pensar nisso. Gente, uma vez a pessoa me falou, André, eu preciso
Que dia que é reunião lá no centro? Falei, quinta, 20 horas. Preciso ir lá, porque minha vida está um inferno. Minha vida está um inferno. E quando fala assim, é porque está um inferno mesmo. Porque ela determinou que assim o fosse. E ela precisa de uma válvula de escape. Aí chega quinta-feira, ela não aparece. Depois de 15 dias, André, não deu para ir lá. E sua vida, como é que está? Pior. Eu penso comigo que tem tudo para piorar mais. Porque a pessoa não busca, ela quer alguma coisa milagrosa. Uma vez minha mãe estava lá na casa espírita, chega uma senhora e diz para ela, por favor, a senhora tem um endereço no centro espírita? Minha mãe falou, eu tenho, mas aqui é um centro espírita. Mas esse não está adiantando. Esse aqui está muito fraco, eu estou precisando de uma coisa assim mais imediata, porque a minha situação é muito difícil. Então, o que nós estamos buscando na ordem do dia? Eu vou pular isso aqui, que eu não vou falar essas coisas. E eu pergunto para vocês o seguinte, quem ama, quem é determinado pela lei do amor, não há como conceber o céu e o inferno. Não há da forma como ele é dito, da forma como ele é falado, porque não cabe nas leis divinas um céu e o inferno para benefício de muitos ou poucos, e também um inferno punitivo. Não tem como. Aí você fala assim, nossa André, mas como deve ser o umbral? Você já foi no umbral? Quer ir no umbral? Não precisa nem desencarnar para ir no umbral. Você pega o ônibus aqui, desce lá em São Paulo, na Estação da Luz. É um cartão postal de São Paulo, lindo. Eu, quando vou a São Paulo à noite, eu faço questão de passar pelo centro para ver a Estação da Luz, para ver ali os lagos que tem, para ver a Praça da Sé. A gente sempre dá uma sapiada por ali, porque é lindo o cartão postal. Mas você desce do ônibus, ali na Estação da Luz, vira a primeira rua, você já cai direto no umbral, que é a Cracolândia. Ali é umbral. Você quer ir para o umbral fazer o quê? Já está aqui. Já está aqui. Aqui tem irmãos de ordem que estão vivendo em ordem inferior, que não vivem, sobrevivem, utilizando substâncias, mal se alimentando, cometendo crimes para ter o acesso à droga. E tem misericórdia divina ali? Aqui é misericórdia divina. São os anjos que vão recolher as pessoas. Pessoal da prefeitura, do governo, das associações, das ONGs, os padres, os católicos, os espíritas, os evangélicos, os budistas, todo mundo lá. São anjos. Tu já foi numa penitenciária? 40 homens dentro de uma jaula, dos mais diversos crimes e perversidades. Ali permeia o umbral. Mas tem anjo lá? Claro que tem. Enquanto o mal acontece lá dentro, lá fora os anjos aguardam para poder entrar e fazer o atendimento. São mães, são filhas, são filhos, são tios, tias, irmãos, grupos religiosos. Mesmo sabendo aquela mãe que o bolo que ela fez com tanto carinho para levar para o filho será furado a faca, e o filho vai receber aquele bolo todo destroçado, mesmo assim ela faz com todo carinho e amor, porque ela ama, e o amor supera tudo. Se não for naquele momento, vai superar um dia, porque assim é a lei de amor implantada por Jesus. O ódio, ele é transitório, a maldade é transitória. A maldade e o ódio não vencem. Mesmo que tenha bomba nuclear, não vence. Vai vencer naquele contexto, naquela região, naquele desencarne de vítimas. Mas a lei é muito maior. Então, o Espírito André Luiz nos ensina o seguinte: vai chegar um dia em que a humanidade vai catalogar os perversos na conta de doentes. Vai ser difícil achar um perverso. Quando achar, é um doente. E a gente acha que o mundo está perdido. Outro dia falaram para mim, nossa André, só tem bandido, hein? Eu falei, não. Como não? Você não assiste televisão? Você não assiste o Brasil Urgente? Eu falei, você assistir o Brasil Urgente, só vai ter bandido mesmo, né? Mas a priori, aí eu penso assim, na sua rua, na rua onde você mora, só tem bandido, é isso? Mesmo na comunidade, que hoje não fala mais favela, né? Hoje é comunidade, olha que chique, né? Eu vou nesses lugares e falo, você é aqui da comunidade? Eu falo, não sou da comunidade, sou de outra comunidade. Mesmo na comunidade, vai lá às 6 horas da manhã para ver o que você vê. Vai lá.
É gente saindo a pé, de mochilinha nas costas, marmita, para tomar um ônibus, um metrô, uma condução, uma carona, um Uber, para ir trabalhar. É tudo bandido? Não é, não. Gente, o mundo não está perdido na maldade, não. Eu tenho muita esperança, muita fé. Mas isso é determinado por nós. Então, meus amigos, é isso que eu queria falar para vocês. Deixa eu ir para frente aqui, ó, porque aqui dá um seminário, viu? Então, nessa imensidão ilimitada, onde está o céu? Céu e inferno. Só para a gente ter uma noção do que diz Kardec lá. Em toda parte está o céu. Nenhum contorno lhe traça os limites. Os mundos adiantados são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. Então, com essas palavras de Kardec muito bem elaboradas, nós imaginamos que o céu está em toda parte. Hoje, neste momento, faltam 15 para as 10 da manhã, este é o nosso céu. Você quer um ambiente melhor que esse? Fala outro. Para que você quer? Um ambiente de oração, de reflexão, um ambiente de paz, não tem ninguém brigando, não tem ninguém desacatando. Daqui a pouco nós vamos abraçar alguns companheiros, com toda certeza, se assim for permitido. Vai tomar o passe, que vai refluidificar o nosso organismo, o nosso espírito. Vai tomar o cafezinho, vai ter cafezinho, né? Se tiver, nós faz. E é isso que é importante. Este é o nosso céu. Então, você determina o seu céu. André, mas como é que eu faço? Gente, eu não consigo ir para o Egito. Eu queria ver as pirâmides, não vai dar na minha lista de botas. Atitude simples. Uma gentileza. Deixa passar na frente. O que tem? O que tem? Tem gente que... Hoje não se vai mais no banco muito, né? Porque agora tudo é eletrônico, né? Mas quando a gente ia no banco, ao banco, vinha aquele senhorzinho de cabelo branco, que passava na frente de todo mundo, o pessoal ficava com raiva. Aí, passando na frente, onde é que já se viu? Daqui ele vai para o bingo. E eu tenho que voltar a trabalhar. Gente, aquele senhor de cabelo branco já trabalhou a cota dele, agora é a sua vez, meu filho. Você está reclamando do quê? Ele já deu os 35, 40 anos, se não mais. E ele tem todo o direito para ir para o bingo que ele quiser e você fica quieto. E a gente reclama, porque nós somos os reclamões de plano. Passou na frente, onde é que já se viu? Daqui vai para o bingo. Que é isso? Vai ficar a tarde inteira jogando dominó na praça. Que ótimo, né? Então, uma gentileza, uma prece. Você já fez uma prece para quem você não conhece? Já fez? Você passa na rua, vê alguma coisa e fala, gente, o Divaldo anotava o nome das pessoas. Ele pegava o jornal, assassinado fulano de tal, ele anotava. À noite ele falava, Jesus, fulano de tal foi assassinado, veja lá, por favor. Mande alguém lá, se não tiver alguém, deve ter, com certeza. Então, fez uma prece. Você está no hospital, aqui tem UPA? Tem? Você está lá na UPA. Às vezes demora um pouquinho, a gente reclama. Você está esperando, o outro está esperando. Você já levantou do seu lugar, do seu isolamento pessoal, e viu aquela senhora sentada, foi até ela e disse, boa tarde, senhora. Posso pegar um copo d'água para a senhora? A senhora está querendo tomar uma água? Posso pegar? Nem conheço ela. Não conhece, mas o que tem? Você conhece todo mundo por acaso? Não conhece ninguém. Tem 7 bilhões de habitantes, né? Você vai conhecer todo mundo? Já pegou uma água? Já trouxe aqui na casa uma garrafinha de água fluidificada? Uma garrafinha, você traz a garrafinha para fluidificar, para levar para alguém que você conhece. Aí chega lá para o seu vizinho e fala, vizinha, você não vai no centro, mas eu trouxe uma água para você. Ela nem é espírita, o que tem? Ela não vai recusar a sua água. Você chega perto e fala, é uma água benzida, é uma água benta. Toma um pouquinho por dia. Então, um bom pensamento, uma palavra de conforto, um afago, um abraço. Quantas vezes a pessoa precisa só de um abraço, mais nada? É isso que nós precisamos. E a gente não faz nada disso, vive no nosso mundo interior e queremos determinar o céu. Aí quando dá alguma coisa errada, pela consequência nossa mesmo, nós dizemos, que inferno. Ora, até o cancioneiro popular
já nos trouxe o céu e o inferno. Tem um cantor, que está começando agora, não sei se vocês conhecem aqui em Araraquara, vai fazer grande sucesso, porque é um cantor muito competente. Tem boas letras, boa voz, chama Roberto Carlos. Em 1960 e pouco, ele já escreveu assim e cantou: eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Lembra disso? Não é do meu tempo, eu vi na internet, viu, gente? Quando ele fala de dar o céu para alguém, o que é dar o céu? É dar tudo de bom. É dar o possível e o impossível para aquela pessoa que está do seu lado e que você ama. É isso que nós temos que fazer. Converse com seus filhos enquanto eles ainda te ouvem. Que daqui a pouco eles não vão mais te ouvir, não. Eles vão ouvir a cabecinha deles. Converse com seus pais, velhinhos, enquanto eles ainda te ouvem também. Porque daqui a pouco eles não vão mais conseguir nos ouvir. Eles vão estar com a cabecinha em outros lugares também. Então, olha como o nosso tempo é precioso. Tanto para os filhos, os netinhos. Conversa com os netinhos, que daqui a pouco os netinhos vão bater asa. Porque eles aprendem a voar sozinhos agora. Então, esse garoto aí, conversa com ele. Porque ele está te ouvindo agora. Daqui a pouco, não vai mais querer saber de palestra, não. Mas tem uma coisa interessante. Como que é seu nome? Pedro. Nome de santo, hein? Vou contar a história do São Pedro daqui a pouco. Daqui a pouco, ele vai fazer a vida dele, vai para a universidade, vai estudar fora, mas fica a semente plantada. Lá na Casa do Caminho é interessante. Eu fui dar aula de evangelização muitos anos na casa. E aí tinha os meninos lá, que agora são homens já, né? E já foram embora, foram cuidar da vida, mas de vez em quando aparece alguém sentadinho lá na plateia. Ô André, eu estou passando por Valinhos, vim aqui ver sua palestra. Que saudade, que bom. Hoje, uma das minhas alunas, que é a Vanu, a Ana Vanuiri, ela está em outra casa e é dirigente espírita, ela é a presidente da casa. E eu conheci ela pitoquinho assim. Então, é a semente lançada. Ah, tem pais que falam assim, eu não levo meu filho na casa espírita, porque eu não sei se ele quer ser espírita, depois ele escolhe o que ele vai ser. Ele não vai escolher nada. Ele vai escolher nada, e a culpa ainda vai ser sua. Então, é emergente isso, o Evangelho de Jesus é urgente. Mas falando em história, aqui em São Paulo, nós estamos no estado de São Paulo, o relógio corre, não? Gente, outro dia eu fui a Minas, em Guaxupé, ali no sul, fiz 3 palestras. A palestra durou 4 horas, em 1 hora. Deu tempo de falar tudo, porque lá o relógio não corre. Lá ele vai devagarinho, tranquilo. Ele enrosca no 9h20. Aí você fala, esse relógio está parado? Ele fala, pera um pouquinho, que eu estou andando. Aí ele vai andando, aí dá 10 horas, dá 4 horas de palestra. É um negócio incrível. Em São Paulo, capital, dura 15 minutos a palestra. 15 minutos. O relógio faz assim, porque lá tudo é agitado, né? Não é? Muito bem. Mas, terminando então a nossa fala, falando do céu e inferno, e eu falei que ia contar a história do Pedro, né? Vocês sabem que desencarnou um espírita, e essa história é do Padre Léo. O Padre Léo é um padre católico, já desencarnado, tem histórias saborosíssimas. Vai lá no YouTube para você ver, Padre Léo, coloca. E o Padre Léo conta que um padre chegou no céu, mas aqui eu vou contar que um espírita chegou no céu. Nós vamos puxar a sardinha para a nossa brasa aqui. E o espírita chegou no céu, e ele era famosão aqui no meio espírita, né? Era como a gente diz assim, medalhão. Medalhão é aquele espírita conhecidíssimo, né? Você fala, você conhece? Eu conheço, já ouvi a palestra e tal, né? É o medalhão. Mas, enfim, aí, esse espírita chega no plano espiritual, na antessala do céu. Ele chega lá, tem a seguinte situação, uma pequena sala, com uma secretária, porque ela é tudo muito organizado, e uma porta enorme também, como na outra história. E ele chega lá, tinha 2 poltroninhas só. Ele sentou em uma para guardar, a moça falou para ele aguardar, e na outra poltroninha tinha um senhorzinho, cabelinho branco assim, muito simples, né, na sua vestimenta. Ele se apresentou, o senhorzinho falou, sou o João. Falou, seu João, tudo bem, o senhor desencarnou também? É, filho, desencarnei, estamos aqui vendo como é que vai ser, né? É, eu também desencarnei, então tá bom, vamos aguardar. Mas o senhor é espírita? Ele falou, não sou espírita, não. Católico? Não sou católico. O senhor é o quê? Ele falou, não tenho religião. Ah, não tem? Mas o senhor... Ele falou, não, eu acredito em Deus, mas não exerci nenhuma religião. Ele
Falou, o senhor está querendo entrar no céu? Ele falou, vamos ver se vai dar, né? Tá bom. O senhor fez muita caridade? Ele falou, não fiz não, filho. Cuidei muito da minha família. 50 anos cuidando da família, veio os netos. O senhor não fez caridade? Não fiz. E o senhor quer entrar no céu, é isso? Falou, e o senhor fez caridade? Ele falou, não, eu sou diferente, eu era palestrante espírita. 7.000 palestras durante 50 anos, 7.000. Visitei 5 continentes, 4.000 cidades do mundo. Falei para 20 milhões de pessoas. Era o meu público total que eu pude contabilizar. Vendi 12 edições de livro, de 3.000 livros cada edição, 5.000 livros. Eu era best-seller. Sabe o que é best-seller? Né? Eu era um espírita VIP. VIP é Very Important Personal. É o must, né? A nata do... Nós é o leite, tem a nata em cima, sabe? Mas que bom. Aí o velhinho, sei. Falou, então, vamos aguardar para ver quem vai entrar, né? Porque o velhinho, o senhor vai, certeza, né? Porque o senhor é gente importante, né? Falou, vamos ver. Dali a pouco abriu a porta. Abriu a porta, entrou quem? São Pedro. Com aquela túnica alva, belíssima, brilhante assim. Sabe aquele branco brilhante? Aquelas barbas brancas, cacheadas, aquele cabelo lindo assim, um homem bonito, bem posto, um espírito de luz, entrou assim com aquela iluminação toda dele, né? E disse, bom dia. Quando ele olhou para as 2 poltroninhas, ele falou, não acredito, você já chegou? O espírito já estufou o peito, né? Estou te esperando faz 1 semana, meu amigo. Estou aqui com tudo preparado para te receber. E sabia que você vinha, não sabia o dia certo, mas estou vendo que você está aí. Seja bem-vindo. O velhinho se encolheu na poltrona, né? E o espírita, né? né? Ele falou, me dá cá um abraço, São Pedro. Me dá um abraço, abriu os braços. O espírito abriu o braço assim. São Pedro veio em direção a ele, passou por ele e foi abraçar o seu João. Ele ficou um tanto quanto encabulado e chateado. Abraçou o velhinho ali, ele ficou meio de lado, sentou na poltrona de novo. São Pedro falou para o João, que bom que você veio, meu amigo. Estou te esperando faz 1 semana. Olha, está tudo certo para a sua estadia. A partir de agora, você já vai ficar no céu, você vai ficar na suíte número 3. Ele falou, suíte 3? A suíte 2 é a minha, que eu fico. A suíte 1 a gente deixa reservado para o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele vem para cá de vez em quando, fazer alguma atividade extra aqui no nosso pedaço de céu, ele vem para cá, ele fica na suíte 1, a 2 é minha, você fica na 3, está desocupada. Ele falou, tudo bem, onde eu ficar, não tem problema algum. Não, tem tudo lá, viu, João? Está tudo certinho, tem TV a cabo na sua suíte, tem frigobar, tem ar-condicionado, 30.000 BTUs, tem TV a cabo, já falei, tem tudo que você quiser lá. Cama king, mas não é aquela king miudinha, não, é king size. É aquele edredom de luxo, 12 fios peruanos, M. Martin, um negócio chique no último, né? Aqui o céu é tudo top. E está tudo lá, viu? Tem computador, tudo moderno. Hoje em dia você se comunica com o mundo inteiro, com o universo inteiro. Falei, nossa, mas não precisava. Não, você merece. Vamos lá. Pode entrar os anjos. Aí entrou os anjos. Tocando flauta, clarineta, aquele bando de anjos assim, e os anjinhos felizes, faz festa, faz festa. São Pedro determinou, os anjinhos fazendo festa, e era tão feliz os anjinhos para o João, e ele era tão bem acarinhado e bem recebido, que os anjinhos até começaram a gritar aquela musiquinha, João, cadê você? Eu vim aqui só para... Sabe como é que é? E os anjinhos batiam assim. O espírito estava espantadíssimo com aquela recepção para aquele velhinho insignificante aos seus olhos. Aí entrou todo mundo, a anjaiada entrou, bateu a porta. Silêncio total. Ele sentou de novo na poltrona e falou, agora é esperar. Demorou 1h30. Espírito é um pouco impaciente. Ele foi lá, falou para a mocinha, viu, sabe que vai demorar o São Pedro voltar aí? Porque eu estou 1h30 esperando aqui. Está certo que aqui é vida eterna, mas não precisa demorar tanto, né? Falei, não, sabe o que é? É que eles está tendo uma recepção para o João. Veio espírito de tudo quanto é lugar para receber o João, porque o que ele fez de benefício, como benefício, pensou ele, nem religião o homem tinha, não doou uma cesta básica, caridade, nada, só a família dele. Que benefício é esse? E aí ele ficou ali meio chateado, depois de 1h30 abriu-se a porta de novo. Abriu a porta. Ele falou, até que enfim, pelo amor de Deus, agora tomara que surja a suíte número 4, né? Porque as 3 primeiras já estão ocupadas, né? Entrou, ele estava esperando o São Pedro, não veio o São Pedro.
veio um anjo. São Pedro manda alguém, né? É providência divina. Veio um anjo, mas um anjo assim meio caído, sabe? Assim, uma túnica meio amarrotada, meia rota, sabe? Aquele risco de café assim, sabe quando cai o café? Ele olhou aquele anjo meio assim, aquela sandália soltando as tiras, sabe? Aquela sandália franciscana meio gasta. Ele falou, o que é isso? Aquela auréola torta. Sabe aquela aureolinha enferrujada, que você bate a cabeça assim em algum lugar, ela fica... Aquela asa quebrada, sabe aquela... Uma asa enorme, linda, mas quebrada. Meia molhada, sabe? Com óleo. Sabe quando você entra na Praia Grande, assim, está meio com óleo? Molha as penas. Aí ele falou, veio com uma pranchetinha assim, muito simples, né? Fulano de tal, falou, eu. Falei, então, São Pedro está ocupado com o João? Falou, estou sabendo. Mas pediu para recolher o senhor, porque para não ficar muito tempo aqui, o senhor tem direito, né? Tem aí seus méritos. Ele falou, vou ficar em que suíte? Ele falou, deixa eu ver aqui na ficha. Não, não é suíte, não. O senhor vai ficar no alojamento 1250. Ele falou, aonde? Alojamento 1250, sua beliche é 3.626. Ele falou, não é possível. Erraram minha ficha. Trocaram minha ficha e foram andando no céu, e vira para cá, corredor para cá, alojamento 1, 2, 3, 500, 600, 1.125, sei lá. Entraram. Tinha assim umas 5.000 caminhas, beliche de 3. O senhor pode ficar com o terceiro andar. Ele ficou lá em cima. Ele falou, é um pouco dificultoso para entrar, mas depois que sobe, tem problema nenhum, ninguém vai incomodar. Afinal, aqui é o céu. Olha, aqui tem um armarinho para você guardar suas coisas. Ele tinha levado pouca coisa, né? Porque se leva muito pouca coisa para o céu, a não ser as virtudes. E o senhor pode deixar suas coisas aí. Aí o Espírito falou, não tem um cadeadinho? Ele falou, não precisa, aqui ninguém rouba nada, nós estamos no céu, senhor. Aqui nós estamos no céu. Ele falou, não, tá bom. Ó, tem um preguinho aqui para você pendurar sua auréola de noite, para não amassar. Ele falou, não é possível. Subiu na beliche e não dormiu aquela noite. Porque tinha um anjo no segunda cama, meio gordinho, roncava a noite toda. No outro dia ele foi lá para São Pedro. Falou, São Pedro, é o seguinte, vim aqui reclamar porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque o senhor sabe quem eu sou? Eu falei, sei, palestrante espírita. Pois é, 7.000 palestras, doutor. Que é isso? Agora o senhor me bota na beliche 3.000 e pouco, alojamento 1.200 e pouco. E o João ficou no suíte 3. São Pedro falou, calma, meu amigo, vou te explicar o que aconteceu. Realmente você foi palestrante espírita, dos melhores. Você tinha um cabedal de conhecimento impressionante. Se falou para multidões. Só que tinha só uma questão, que não é um problema, mas é uma constatação. Enquanto você falava nas suas palestras, todo mundo dormia. Todo mundo dormia. Ele falou, sei. E o João foi motorista de ônibus durante 50 anos. E ele morava em São Paulo, ele fazia aquela linha São Paulo-Praia Grande, Santos. Mas nas curvas da estrada de Santos antigamente, que era assim, né? Aquela da música do Roberto Carlos. E aqueles ônibus antigos, lembra com aquela marcha à mão assim? Você botava a terceira, tinha que buscar a marcha lá na porta para trazer de volta, né? E só que o João, ele era muito ruim de volante, muito ruim. Nunca aprendeu a dirigir direito. E durante 50 anos ele transportava o povo de São Paulo até Santos, Praia Grande, aquela região ali. E aí é o seguinte, na descida da serra, com 50 pessoas a bordo, enquanto ele dirigia naquela batida, todo mundo rezava. Todo mundo rezava. Então, aí está a razão da suíte número 3. É uma história, evidentemente, né? É uma história, evidentemente, mas que é para a gente lembrar das nossas atitudes aqui na Terra, com toda certeza. Deixa eu voltar aqui só o slide. Porque aí, gente, terminando aqui a nossa fala, eu queria dizer para vocês o seguinte: como ficará a nossa lista de botas depois disso? Aqui é a fotografia do filme, tá? Eles lá no Egito, na África, né? Olha lá. Olha que beleza. Vejam o filme. E eu fiz aqui uma lista de botas, uma lista minha. E aí cada um pode fazer a sua depois, mesmo que ela seja imaginária. Por exemplo, conhecer a África. Se não der para conhecer a África, vai a Vinhedo, Valinhos, Jundiaí, não é? Ter um filho, adotar um filho, escrever um livro, aprender outra língua, perder peso,
aprender a dançar, doar livros e discos, largar o trabalho e viajar um pouco, se tornar vegetariano ou se tornar carnívoro, por que não? Ter um blog, hospedar alguém em casa, dar uma flor a um desconhecido, ser voluntário, fazer um orquidário, ler para alguém, ser contador de história, visitar hospitais, conhecer cidades históricas, enfim, meus amigos, ser feliz. O que determina se você vai para o seu céu ou o seu inferno, é a sua felicidade interior, a sua paz interior, o seu cumprimento daquilo que precisa cumprir. Ninguém aqui é perfeito, não é perfeito, mas nós podemos fazer muito. Helen Keller dizia o seguinte, a autora cega, ela dizia, eu sou apenas uma pessoa, mas eu sou uma pessoa, e uma pessoa pode fazer muito. Então isso é importante. Então, meus amigos, é isso que eu queria dizer na manhã de hoje. Este senhor aqui é o Luiz Gilberto. Esse é o Luiz Gilberto, um mero desconhecido, mas ele é calouro de direito no Rio Grande do Sul aos 85 anos de idade. Este outro aqui é o seu Francisco Gonçalves, cabelinho branco. Aos 96 anos, ele publicou seu primeiro livro de poemas, intitulado Francisco, Poeta do Coração, em 2013. Provavelmente já deve estar desencarnado, né? Ou deve estar com 130 anos, né? Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje, agradecendo muito a presença de vocês. Um dia perguntaram a Francisco de Assis, ele estava regando as plantas dele, e perguntaram, Pai Francisco, se o senhor soubesse que ia desencarnar daqui a 2 horas, o que o senhor faria? Ele disse, continuaria regando minhas plantas, porque está tudo certo se o desencarne vir agora. Então, nós precisamos pensar nisso. Eu vou mudar aqui, porque eu queria apresentar para vocês nossos livros, para quem quiser conhecer. A gente sempre carrega os livros, né? Esses 3 livros que eu trago, eu já trouxe aqui algumas vezes. Nós entramos no ano de 2026 e nós estamos no final da edição. Então, muito provavelmente, quando eu voltar aqui, nós teremos obras novas para apresentar para vocês. Mas, por hora, nós temos o Braço Gigante, que fala sobre o abraço. Nós temos um livro chamado Paizinho, que é a história do Vicente, que muitos de vocês já conhecem. Um filântropo ali da cidade de Rolândia, no Paraná. E temos Quando o Coração Fala Mais Alto, que é um livro que fala sobre Jesus, sobre o convite que ele faz para que a gente o siga. Quem quiser, só descer a escada aqui, pegue os livros, eu sempre digo isso, e leve embora. Aí, você tem o seu celular, todo mundo tem celular hoje, né? Você tem lá uma plaquinha, tem o Pix. Aí você fotografa, depois você faz o Pix. E pronto. Ah, André, mas faço quando? Quando você quiser, quando você puder. Aí outro dia me perguntaram assim, nossa, André, mas e se eu não fizer o Pix? Eu falei, não vou nem saber, porque não fico conferindo. Mas manda o comprovante para quem? Para ninguém. Mas e se eu não fizer, você nem fica sabendo. Eu falei, não vou nem ficar sabendo, mas fica tranquila. Aí a pessoa, antes de ir embora, eu falei, mas só lembra que no umbral tem um monte de gente que não fez o Pix, né? Então você fica lá. E tem um problema sério esse negócio de Pix, que é o seguinte, se você desencarnar agora e chegar no umbral, não tem como fazer o Pix, que lá não tem Pix. Aí você vai para a colônia espiritual, pela misericórdia divina. Chega lá, você vai pensar, meu Deus, não fiz o Pix do André. Como é que eu faço? Não tem como, aqui não tem Pix, só quando você reencarnar de novo. Se a gente desencarnar em 2026, nós só vamos voltar para cá de novo em 2076, certo? Daqui uns 40, 50 anos, com sorte, que depende de arrumar pai, mãe, todos os detalhes, que é difícil. Aí, se você voltar aqui em 2076, primeira coisa que você vai falar, preciso fazer o Pix do André. Aí a pessoa vai falar, o que é isso, Pix? Não tem mais negócio não, isso aí é do século passado, né? Porque já não sei o que vai ser. Acho que nem vai ter mais dinheiro, né? Vai ter que trocar galinha com galinha, ovo com ovo. Então, isso é importante. Gente, Jerônimo Mendonça disse uma frase que é o seguinte, não te apertes onde você não caiba. Não te apertes onde você não caiba. Siga em frente sempre. E Mário Quintana nos ensina assim, todas as pessoas que atravancam o meu caminho passarão, eu passarinho. Bom dia a todos vocês. Obrigado, gente.